Bem-vindos a um novo vídeo da empresa Coco, especializada em construções metálicas e de aço. Pistola de solda por pinos. À primeira vista, parece bastante simples, mas como faço para ajustar esta pistola de solda de pinos? Existem problemas recorrentes, por exemplo, relacionados ao hub. Para que serve o hub? O centro, todos sabemos que uma máquina de solda por pinos é uma máquina de corrente fixa. Se ela deve fornecer 2000 amperes, então ela realmente fornece 2000 amperes. Mas como é definida a tensão? Os soldadores sabem, a tensão é sempre definida pelo comprimento do arco elétrico. Quão alto, quão longo o arco elétrico queima. Não é o tempo, mas sim o comprimento que ele queima. Por isso, como quarto parâmetro na soldagem por pinos, sempre precisamos ajustar o hub. Um pino pequeno desses talvez funcione com 1 milímetro ou 1,5 mm de curso, como um M8, e um grande M24 ou até mesmo um pino de cabeça 25 já precisa de mais de 5 milímetros de curso. Certo, mas como eu ajusto o curso? Isso depende das pistolas. Em parte, é muito diferente. E por isso vamos começar com a menor pistola, uma SK-14. É assim que essa pistola se chama. Ela está equipada aqui para um pino roscado e dá para ver facilmente na parte de trás. Nesta SK-14 há dois furos. Esses furos são, por um lado, para uma chave de fenda. E por outro lado, vejo ali uma escala. Nela está escrito agora 3,5 milímetros. O que isso significa? Isso significa que esta pistola, quando a acionamos, quando iniciamos o processo de soldagem, ela se eleva em 3,5 milímetros. Agora, essa SK-14 tem uma particularidade que não existe em outras pistolas. Se eu agora encaixar um pino e ele tiver, por exemplo, uma saliência de 1,5 milímetro, e eu quero que ele levante mais 2 milímetros, então eu pressiono aqui, aperto para baixo e aí a máquina se eleva. Então, ela não levanta os 3,5 que estão indicados aqui, mas sim levanta esses 3 milímetros. A partir do início do pino, ou seja, quando a pistola de solda de pinos está completamente sem carga. Esta pistola não possui compensação de comprimento. Isso significa que, em uma SK-14, sempre que as letras SK aparecem antes, é necessário somar o curso e o ressalto do pino. Então, com 1,5 e 2 milímetros, seriam agora 3,5. Se eu tiver apenas 1 milímetro de ressalto e um curso de 1,5, então eu ajustaria para 2,5. Eu sempre preciso somar isso. Na maioria das pistolas isso não é assim. Esta é agora uma pistola Classic, como a que mais é vendida. E essas pistolas têm um compensador de curso. Isso significa que se eu tiver um ressalto de 4 milímetros e quiser levantar mais 4,5 milímetros, eu não ajusto para 8,5 milímetros, mas sim exatamente para esses 4,5 milímetros. Essas pistolas se chamam, esta aqui é uma K22, K22D, porque ela também tem um silenciador. Vamos falar sobre o silenciador mais tarde. Mas na K22, K24, K26 é idêntico em todas elas. Essas pistolas têm um compensador de curso. Isso significa que, mesmo que o pino varie 1 milímetro no comprimento, o que não acontece, pois os pinos já são fabricados com muita precisão, mas se ele variasse no comprimento, a pistola compensaria essa diferença de tamanho. E ela sempre levanta apenas o que eu ajustei. Agora vem a primeira objeção. Isso eu ouço com frequência ao telefone. Na nossa pistola, aqui na empresa, não dá para ajustar isso. Está tudo preto atrás. Se você olhar com mais atenção, vai perceber que isso é uma tampa de proteção. Eu desparafuso essa tampa de proteção. E então, embaixo dela também tenho esses dois furos, exatamente como na outra. Sim, como isso funciona afinal na pistola? Dentro de uma pistola dessas há um ímã que eu trouxe aqui para vocês verem. O ímã é acionado eletricamente. Então ele se move, o núcleo do ímã sobe e aqui em cima sai um pequeno pino. E esse pino eu limito com a ajuda de um disco de latão.
Dá para ver isso no disco de latão. De um lado está a escala e do outro lado há furos. Esses furos têm diferentes profundidades de perfuração, neste caso de 1,5 até 4,5 milímetros. E ele se move aqui em cima, e então esse ímã só se levanta até a profundidade do furo. Eu disse há pouco, o curso pode ser ajustado em cada pistola. Talvez minha afirmação anterior tenha sido um pouco precipitada, porque ainda existe o terceiro tipo de pistola, as chamadas pistolas KE, pistolas eletrônicas. Nessas eu não posso ajustar o curso é ajustado na máquina. Essas pistolas podem ser reconhecidas em primeiro lugar porque está escrito nelas KE eletrônica e em segundo lugar porque possuem um cabo de 7 pinos em vez do cabo de conexão normal de 4 pinos. Máquinas convencionais não conseguem fazer isso. Elas geralmente só possuem esse cabo de conexão de 4 pinos. Ou seja, elas controlam o eletroimã, como eu mostrei para vocês. O eletroimã se levanta, o eletroimã se solta, o pino é pressionado para dentro do banho por uma mola. E com uma pistola KI, isso é diferente. Como, por exemplo, em uma Tiger dessas, que é uma máquina muito moderna, ela consegue controlar essas pistolas. Ela mede o curso com precisão. Eu defino o curso na máquina. A máquina regula o curso exatamente como foi configurado ali. Como que eu ajusto o curso em uma Elotop Plus com uma pistola KE? Eu vou até o menu, configurações de parâmetros, ajustar. E então posso navegar até o curso usando as teclas, passando pelas opções. O curso agora está definido em 4 milímetros. Posso alterar isso aqui. Por exemplo, 3,5. Então eu salvo tudo. Volto. E foi isso. A máquina está agora realizando um curso de 3,5 milímetros. Posso ajustar isso novamente. Menu, configurações de parâmetros, Enter, Hub 3.5. Voltamos para 4 milímetros e salvamos tudo. E voltamos aos nossos parâmetros de soldagem. Podemos ver que uma pistola KE está conectada aqui embaixo. Com a nossa pistola, nós a temos aqui em cima. 0,0 milímetros. Esta é agora a posição 0 da pistola. E se colocássemos um parafuso e movêssemos tudo, veríamos como mudaria. Essa função também nos permite ajustar facilmente a saliência. Agora estamos inserindo o parafuso e alinhando o anel de cerâmica. E se então pressionarmos o parafuso antes de começarmos a soldar, veríamos agora, por exemplo, 3 milímetros. Seria a saliência do parafuso. E a partir desse ponto, desses 3 milímetros, ele ainda vai levantar os 4 milímetros que ajustamos anteriormente. No diagrama, poderemos ver exatamente, quando avaliarmos essa solda, que esta máquina armazena todas as soldagens, inclusive o levantamento, ou seja, corrente, tempo e levantamento. Assim podemos ver exatamente como o parafuso é levantado de 3,5 milímetros, ou 3 milímetros, que era a saliência dele agora, e então ele sobe até 6,5 milímetros, e depois desce até zero. Isso porque ele mergulha no banho e formamos o nosso cordão. Isso é realmente uma história muito, muito interessante com essas pistolas KE. Funciona muito, muito bem. E por fim, a maior pistola de toda a série, a K26. Isso mesmo, essa era uma pistola KE, agora novamente uma pistola K, e ela não tem cobertura, então vocês também podem ajustar o chapéu diretamente atrás. Bem, o que mais podemos ajustar em uma pistola dessas? O que mais precisamos ajustar? E na verdade, o mais importante, o centramento. Agora vemos aqui, eu afrouxei isso, que é uma coisa bem instável, tudo isso. Isso não tem nada a ver com tolerâncias de fabricação. Não, isso é de propósito, porque agora colocamos um pino nesse suporte de pino e colocamos um anel de cerâmica. E então centralizamos de forma que ele fique exatamente alinhado no meio, para que esse pino possa se mover através do anel de cerâmica, sem tocar o anel de cerâmica. E é por isso que tudo isso tem esses furos alongados. Eu centralizo isso e então aperto. E aí fica certo.
Então você também pode testar isso, com um disparo de ar. Se ele passa direitinho por ali, sem tocar, sem levantar esse anel de cerâmica, então é aí que eu ajusto o centramento. O que mais eu preciso ajustar? Nós vemos isso na borda inferior. Nesses 2 parafusos que temos aqui, às vezes também parece assim, com esses parafusos do tipo borboleta. Aí eu os ajusto manualmente. O comprimento do pino. Eu insiro o pino. Pego um anel de cerâmica e então posso aqui ajustar exatamente a saliência conforme está na tabela. Então eu simplesmente aperto isso. E como eu já centralizei tudo direitinho antes, agora ele passa por ali sem enroscar de nenhuma forma. Bom, o que mais pode ser ajustado em uma pistola dessas? No princípio, mais nada. Um ou outro agora vai dizer a absorção de impacto. Uma pistola dessas tem uma absorção de impacto. O quê? É que a absorção de impacto de uma pistola. Vemos aqui na frente, há um amortecedor. Para que precisamos de uma absorção de impacto? O ímã puxa o pino para cima, o arco elétrico é mantido e por meio de uma mola e do peso do pino, ele é pressionado para dentro do banho de solda. Agora, pode acontecer com um pino grande e um curso muito alto que ele mergulhe muito rapidamente no banho de solda. O que acontece se ele mergulhar rapidamente no banho de solda? Faz um grande respingo e tudo se desmonta. O banho de solda, o cordão de solda se espalha para todos os lados, porque simplesmente mergulhamos rápido demais. Por isso existem esses amortecedores. É assim que esse negócio se parece. Eu já desmontei um desses. Esses amortecedores são ajustados, mas não por vocês, os operadores. Esses amortecedores são ajustados de fábrica. São montados na pistola e normalmente vocês nunca devem mexer nesses amortecedores. O amortecimento da pistola é ajustado de forma fixa. Devido a esse fator importante, eu simplesmente deixaria de considerar este parâmetro específico por agora. Então, fazendo uma breve recapitulação de tudo, nós ajustamos manualmente na pistola o curso do gatilho, a velocidade de avanço e também o sistema de centramento. Então, agradeço novamente aqui da construção metálica e nos vemos no próximo vídeo. E se vocês ainda tiverem dúvidas sobre isso, entrem em contato pelo www.kirko.net ou simplesmente liguem. Nossos colaboradores terão prazer em ajudá-los. Obrigado.